Família linda, família maçônica. Eu há muito tempo não faço um vídeo, mas hoje eu acordei cosmo pensando e me deparei com a parábola do grande mestre Yahushua, quando ele, em todo o contexto, quando ele é interrogado pelos fariseus, que faz umas indagações, umas conotações em relação à sua pessoa, dizendo que ele era um pecador, que ele comia com os pecadores, que ele ceava com as prostitutas. Onde tivesse gente que não comungava com a ideia farisaica, Jesus estava. E em protesto, ele faz uma citação de uma parábola que nos mostra algo bastante interessante, que nós podemos mesclar essa visão esotérica dessa parábola em relação à nossa vivência na maçonaria. Até porque todos nós maçons sabemos que a maçonaria ela é filosófica, ela é uma escola filosófica e progressista e evolucionista. Ela é egumênica, é laica, ela não tem uma religião. Então, eu tentarei aqui, resumidamente, tentar externar para vocês e tentar fazer uma exegese em relação a essa parábola, que tem um título em Lucas capítulo 15, do filho pródigo. E eu acho bastante interessante essa parábola e que nós vivemos isso constantemente na maçonaria atual. A parábola ela começa assim, Lucas capítulo 15, versículo 21, diz assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O filho mais novo pede os seus bens, pede que o pai reparta os seus bens. Até então o pai cumpre e faz cumprir o direito do filho de pedir aquilo que é seu. O pai se mantém na sua imparcialidade. Então, continuando, ele diz: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Assim, a parábola diz que o filho que pegou a metade dos seus bens saiu. E tudo que os seus olhos cobiçou, tudo que sua alma desejou, ele a deu. Gastou tudo. E aí continua: havendo ali gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Contudo, esse desapego das coisas materiais, dos bens financeiros, fez com que ele se tornasse uma massa, um indivíduo totalmente esvaziado, totalmente desprendido, ao ponto de subjugar a comer bolotas, a comer restos da comida dos porcos. Acredito eu que esse indivíduo
deve ter passado por uma transmutação intuitiva de dentro para fora. As coisas externas que ele possuía, nada se viu. Mas o que agora a sua experiência interior há de mudá-lo, há de conscientizá-lo, há de atualizá-lo como um homem horminal, como um homem de consciência crística. Então, continua. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele pensa consigo mesmo. Ele admite que tudo o que ele fez não teve sentido nenhum. Ali ele alcança, por meio da sua intelectualidade, por meio do seu conhecimento externo, ele entende que tudo aquilo que ele passou, nada significou. Então agora ele diz, reconhece, admite que é hora de retornar, é hora de voltar à casa do Pai. Mesclando essa ideia com a maçonaria, quanto de nossos irmãos que um dia foram iniciados e que usufruíram da luz maçônica, contudo, por algum motivo, não sabemos o qual, mas sim ele mesmo, na sua intelectualidade, não está mais conosco, não está mais no meio de nós. Muitas vezes, por questões discordância com alguns irmãos, discordância administrativa, esse irmão nos deixa. Esse irmão passa a peregrinar na sua intelectualidade, no seu mundo a qual ele acha que será melhor para ele. Contudo, quando esse irmão por acaso acorda e tem um lampejo de luz e diz que irá retornar para os braços da convivência da madre maçonaria, onde somos reconhecidos, somos tratados como os filhos da viúva. E o que acontece? O que nós fazemos? O que nós que achamos que estamos ali na casa do Pai? Olha o que acontece no enredo dessa parábola. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu-se o pai e se moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alpaca nos pés. Olha a reação do pai. Não é diferente, não pode ser diferente com a nossa matriarca, com a nossa milenar instituição. Se um filho, se um irmão está desejoso a retornar aos braços da fraternidade, por que não?
abraçarmos? Por que não darmos um anel, roupas novas, um sapato, mostrando que nada do que ele fez, nada do que ele nos fez vai nos causar algo que nos deixará constrangido com ele. Mas o que importa nesse momento é o arrependimento, o reconhecimento dele que de fato estar no meio de nós, estar conosco é o melhor para ele. Mas muitas vezes o que fazemos? Levamos ao irmão a passar por vários requisitos administrativos que não tem nenhum conteúdo espiritual, mas sim de forma administrativa, constrangindo aquele irmão, tratando ele como se ele fosse um comum e não um iniciado, e não um reconhecido. Por que não abrirmos as portas? Isso eu não quero dizer, meus amados irmãos, que não deva ser feito os trâmites legais de uma regularização ou de uma filiação. O que eu quero dizer é que nós que estamos devemos abraçá-lo e que os trâmites legais possam dar seguimento, mas que esse irmão já possa se assegurar que ele já está no meio de nós. Mas o que a gente vê é o que se segue na parábola. Veja o que se segue. Porque, aí ele diz, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. É o que deve ser feito. Porque este é meu filho, este é meu irmão, este é meu irmão. Estava morto e reviveu. Tinha se perdido, não tinha compreendido a luz maçônica, não tinha intuído, a maçonaria não tinha entrado nele. E foi achado. Ele se achou, ele se encontrou. E começaram a alegrar-se. É isso que tem que ocorrer. Contudo, olha o que acontece conosco. Para aqueles que estão já vivenciando há 3, há 2 meses, há 3 anos, há 4 anos, há 20 anos, há 50 anos na maçonaria. Olha o que acontece conosco. Olha qual a nossa reação. Se segue aqui o versículo 25. E o seu filho, o seu irmão mais velho, estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, e ouviu a